gente! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Hoje em um lugar diferenciado, um lugar muito bom, gente. Primeira vez que a gente tá fazendo fora do estúdio. É verdade. É muito bom isso. Oi, gente! Como vocês estão? Eu sou Eliane. Ah, é só Amanda, né? Nem falei. Eu ia apresentar a minha irmã pra vocês, gente. Bom, gente, hoje no podcast Uma Pela Outra, temos algo diferente pra vocês. Logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Então, gente, vamos voltar aqui ao nosso Papo 10, né? Aqui nós vamos falar sobre alguns problemas de saúde que elas tiveram, foi muito delicado, assim como minha irmã também passou pelo mesmo caso. E ela também teve a irmã dela que teve um caso na família. Sua mãe, a mãe dela, que teve um caso na família também, assim como eu, né? Nossos relatos, né? Gente, é o seguinte, nós agora temos um quadro no nosso podcast para irmos até as pessoas para ouvir suas histórias. E vamos iniciar com chave de ouro com essas maravilhosas. E nós vamos falar sobre como foi o tratamento contra o câncer de mama. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cibele. Eu tenho atualmente 38 anos e fui diagnosticada com câncer de mama aos 34 anos. Assim, foi uma surpresa pra mim, porque quando eu tive o diagnóstico, eu senti um nódulo no meu seio no autoexame. Eu nunca tinha feito autoexame, já havia escutado sobre as campanhas, né, de se cuidar, de se tocar. E aí foi na primeira vez que eu fiz, eu já senti o caroço na mama. E aí eu fiquei meio, né, fiquei um pouco preocupada, mas aí eu estava em tratamento para uma outra cirurgia que eu precisava fazer, que seria uma cirurgia no meu tornozelo, que eu tive um problema de desgaste no meu tornozelo. Então eu estava preocupada somente com isso. Então eu falei, depois eu resolvo essa questão desse caroço. Mas eu já sentia dor na mama esquerda, né? Foi do lado esquerdo. E fui pro hospital, fiz meus tratamentos, fiz a cirurgia. Eu senti o nódulo, acho que foi provavelmente em novembro de 2021. Em janeiro minha cirurgia já estava marcada, 2022. E aí eu, no hospital, depois de todo o processo da cirurgia do tornozelo, eu internada, eu fiquei sentindo muitas dores na mama. E aí minha mãe comentou comigo, fala pro seu médico, né, que você tá sentindo dor na mama, que você sentiu um caroço. Eu falei, mãe, eu não vou resolver isso agora, deixa pra depois. Eu preciso cuidar da minha perna, porque eu precisava andar, já não tava mais andando direito, né. E aí teve uma vez que eu estava no quarto e aí eu senti muita dor mesmo na mão, principalmente quando eu usava sutiã, e eu era daquelas pessoas que usava até pra dormir o sutiã, então eu falei, deve ser por isso. Então aí eu tirei o sutiã e no dia seguinte de manhã eu tava com muita dor. E eu senti no meu coração de comentar com o meu médico, né, sobre essa questão. E aí o médico falou assim pra mim, caramba, assim, porque eu já tava passando por várias intercorrências dessa internação, porque eu precisava fazer o tratamento com antibiótico, eu tive reação alérgica ao antibiótico, então a internação que era pra durar uns 10 dias no máximo, acabou durando 40 dias. Então foi bem complicada a internação. E aí eu comentei com ele, mas eu falei, doutor, fica tranquilo, que eu tenho os exames prontos, né, ginecológicos, eu sempre estou fazendo os meus exames de rotina, e assim que o senhor me der alta, eu vou procurar ginecologista. Ou então, se você quiser, como era o mesmo hospital que eu fazia o tratamento, eu falei, já tem no meu prontuário os meus exames. Aí ele falou, não, nós não vamos olhar o seu prontuário, nós vamos pedir tudo novamente. E aí eu fiz a ultrassom da mama, e na ultrassom já deu alteração, né? Deu essa alteração, e aí depois já veio a mastologista, e aí ela me examinou, apalpou, e quando ela apalpou a mama eu senti uma dor terrível, assim, na região da axila.
E aí ela já pediu mamografia com biópsia. E aí eu tive, acho que uma semana depois dessa internação, eu tive já o diagnóstico de que era um carcinoma grau 3. Então era um câncer de mama que estava já num estágio que precisava começar urgente o tratamento. E aí começou aquela correria toda e eu precisava parar o meu tratamento do tornozelo, porque era um antibiótico forte que só tinha em uso hospitalar, para poder iniciar a quimioterapia. Então teve muitos conflitos nessa internação. E aí o médico não queria parar, o infectologista não queria parar o tratamento, mas o oncologista já dizia que eu precisava parar. Enfim, eu sei que deu tudo certo, saí da internação depois de 40 dias, né? Consegui tomar um antibiótico por 6 meses em casa, né? Eu coloquei o catéter, colocaram no hospital um catéter no meu braço. E aí foi em março de 2022 o diagnóstico, quando foi em maio eu já iniciei a quimioterapia. E deu tudo certo, assim, graças a Deus. Eu fiz quimioterapia, fiz 14 sessões de químio. Depois, quando foi em janeiro de 2023, aí eu precisava, na verdade, retirar a mama, né? Meu diagnóstico era de retirada de mama. Aí eu fiz consulta com cirurgião plástico e ele falou, né, que eu precisava retirar a mama, fazer a reconstrução. E minha família preocupada, né? E aí eu falei pra minha mãe, fica tranquila, eu vou ganhar um seio novo. E aí a gente depois tenta trocar o outro também, pra ficar igual. E minha mãe, pelo amor de Deus, não faz uma brincadeira dessa. Eu sempre fui assim, né? Tipo, o que você faz com seus problemas? Piada. Mas graças a Deus, assim, nas quimioterapias, teve um período, quando eu cheguei na 10ª sessão, o carcinoma, ele cresceu muito. Ele cresceu que ele ficou tamanho de um caroço ele era um caroço de azeitona e ele ficou tipo um limão aqui, e eu não conseguia fechar a axila, assim, abaixar o braço, porque doía, ele ficou bem na lateral. E aí o médico falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Por eu ter anemia falciforme, que é uma doença crônica, a oncologista preferiu começar a quimioterapia pelas brancas, né, que são as mais fracas, assim. E aí eu finalizei com as vermelhas. Mas aí o médico falou, a gente precisa finalizar logo, começar essas vermelhas, que senão não vai dar certo. E tipo, era todo momento o médico naquele desespero, precisa fazer, precisa dizer que teve até conflito entre os médicos, né? E aí depois, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sei que quando foi na 2ª sessão da quimio vermelha, o caroço, ele tipo, meio que murchou, assim. Eu não sentia mais. E a médica sempre apalpando nas consultas. E teve uma consulta que ela falou assim, cadê? Aí eu falei, cadê o que, doutora? Ela, não tô sentindo mais o nódulo. Aí eu falei, eu não sei, deve estar aí, porque ela sempre apalpava, media, né, pra ver se como que tava o progresso do tratamento. E aí ela falou, ele sumiu. Eu falei, graças a Deus, né? E realmente, assim, Deus foi tão bom pra mim, ele ainda continua sendo, mas o nódulo, ele desapareceu. Nossa, que maravilha. E aí como eu tinha a cirurgia pra fazer, porque o médico falou, a gente precisa seguir todos os protocolos. Então eu fiz a cirurgia, porque antes do tratamento foi feita uma clipagem do nódulo, né, pra saber onde ele estava ali, a região. Então eu tirei só praticamente o clipe, o que sobrou do nódulo, que foi quase nada, e esvaziamento axilar, então foi só um quadrante, né? A cirurgia chama quadrantectomia, uma coisa assim. E aí eu não precisei retirar a mama. E no mesmo ano de 2023, em abril, eu fiz 15 sessões de radioterapia. E assim, os médicos falam que meu tratamento foi excelente, foi 100%. Então, assim, eu agradeço muito a Deus e toda a minha rede de apoio. Eu acho que isso é muito importante, né? A nossa rede de apoio, a família, amigos. Tudo bem que tem pessoas que falam assim, ai, mas eu conheço uma pessoa que teve essa doença e morreu. Sempre vai ter uma pessoa amarga. Amarga, essa pessoa é amarga. Ela vai falar isso, sabe, gente? É horrível ter pessoas assim por perto. Exatamente. Ainda bem que você venceu, você tá aí pra mostrar pra essa pessoa que você tá vivíssima. Eu estou vivíssima, gente. Isso mesmo.
dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Eu nunca tive câncer, né? Mas eu entendo essas meninas. Na família, o meu filho que teve câncer, né, do cérebro. E foi muito de repente, porque ele com mais ou menos foi na pandemia. Acho que na pandemia foi em que ano? 2020. Ele tinha assim, uns 28 anos e ele nunca tinha ficado doente desde bebê, ele nunca tinha ficado internado e uma noite eu acordei com ele passando mal e uma época que a gente não podia sair de casa, né, pela pandemia, e logo em seguida eu levei no hospital, foi muito rápido o atendimento. Fizeram já uma tomografia e descobriram, né, que tinha uma alteração, mas como pronto-socorro, eles não podem falar muito, né? Mas ali eu já fiquei preocupada, porque a gente como mãe, a gente já conhece mais ou menos, né, a expressão do médico, né? E ele já falou para mim não ficar preocupada, tinha uma alteração ali no exame, na tomografia, mas que eu procurasse, né, um oncologista para fazer exames, né? E foi à noite, logo no outro dia eu já marquei o exame para ele. Em 2 dias eu já tinha o diagnóstico, né? Que ele precisava operar. Era um tipo de câncer que ele não era muito agressivo, mas se não operasse, ele desenvolvia muito rápido. E aí meu filho ficou preocupado, a família, mas na pandemia a gente conversou, na época eu estudava, ele também, eu fazia faculdade de educação física, e nessa semana eu estava fazendo uma disciplina que era psicologia. A professora estava abordando vários temas, né? Como você ajudar um parente, no caso, no diagnóstico, né? E com isso foi muito bom. Eu consegui ajudar ele. E com isso, ele fazia faculdade e ele não parou de fazer faculdade, online também. E aí foi o tempo, ele já poderia operar na mesma semana, foi muito rápido. Mas ele pediu para mim um tempo para ele pensar, porque o médico já tinha falado que ele poderia ficar na cadeira de roda, ele poderia não ficar, perder a fala, os movimentos do lado do corpo. E com isso ele ficou preocupado e pediu para mim um tempo para que ele pensasse se ele ia operar ou não. E aí eu comecei fazendo orações. E continuamos estudando, eu do lado dele, ele trabalhando, estudando online, como eu falei, estava na época da pandemia, era em casa. E aí meu filho assim decidiu operar e a cirurgia foi um sucesso. Eu sofri muito porque eu não pude acompanhar, porque só podia uma pessoa pela pandemia, né? Então foi um sofrimento muito grande, porque eu não podia entrar, eu não vi. Até nas consultas ele tinha que entrar só como enfermeira, né? Então foi bem difícil, mas hoje meu filho está curado, não ficou com sequelas. Meu filho hoje é normal, faz esporte, terminou a faculdade, trabalha e segue a vida dele aí e faz acompanhamento, fazia a 2 meses, depois 3 meses e hoje ele faz acompanhamento a cada 6 meses e está aí curado em nome de Jesus. É isso. Eu também não tive, ela que teve. E assim, é difícil pra gente acompanhar É uma outra visão, né? Porque a gente se sente como? Inútil. Porque a gente não pode ajudar a pessoa tá sofrendo. O máximo que a gente pode fazer é dar nosso apoio. É a única coisa que eu falo. Mas o apoio já é grande coisa. Bom, meu nome é Luciene, tá? Na minha família, minha mãe teve um câncer agressivo, que foi na vesícula, quando ele foi diagnosticado. E o meu relato, a dor que a gente sentiu da família foi assustadora. Primeiro que a gente não tinha isso, a gente não teve no momento aquela coisa assim, nem de acreditar, né? E em 5 meses foi uma luta, uma saga.
e a gente teve que se pôr muito no lugar, né, dela. E no começo a gente não falou isso para ela, nos primeiros 2 meses. Acho que ela nem acreditava, né, quando foi também dado essa notícia para ela, e foi a notícia dada um mês depois ela faleceu. O que eu tenho para dizer? Quando uma pessoa tem um câncer, né, essa doença, a família está junto, com o mesmo câncer. E a gente, em muitos momentos, quando é um ente tão querido, foi o caso. Que foi o caso da minha mãe. Eu quis trocar de lugar várias vezes. E eu não conseguia, né? E era uma dor, porque essa dor era na alma. E aí a gente comecei a acompanhar a história dela, eu e meus irmãos. Eu não vivi isso sozinha. Nós tivemos nossos irmãos, meus irmãos também, coitados. Cada um com uma reação diferente, né? Cada um numa abordagem muito diferente. E aí tivemos que encarar isso no hospital, o ICESP, né? Nós somos muito bem acolhidos, tá? A parte de medicina, a parte médica. E, assim, voltando na dor, né, dela, como a gente não entendia, e a gente tinha que ser muito, muito forte, né? Eu fui uma dessas pessoas. Eu tive que fazer tratamento depois, emocional, porque até hoje, né? Eu não vou sei falar, eu me emocionei, porque assim, quando deram o estágio para ela, que foi terminal, que ia ser o paliativo, ela foi para o São Camilo. E no dia falaram isso para mim, eu não queria deixar nem ir, eu não queria nem aceitar. E aí eu recebi um médico, uma médica, coisa mais linda, que ela falou para mim que, obrigada, que seria o melhor para ela. E ela foi então para São Camilo, né? E quando eu cheguei lá, realmente o lugar era inacreditável, então, bem acolhedor também. E no dia seguinte ela veio a óbito, tá? Então o estágio foi assim. Conclusão. Os 5 meses da descoberta, até o relato de tudo o acontecimento, eu não fiquei só no lugar da minha mãe. Quando eu estava no ICESP, por exemplo, no hospital, eu comecei a ver as famílias, tá? Eu comecei a ver as outras pessoas. Eu não conseguia ver só a minha mãe. Eu conseguia ver o quarto ao lado, as outras pessoas doentes e as famílias, né? Eu comecei a observar as famílias. O irmão, a tia, a mãe do outro. E eu começava a ver que era uma saga, que todo mundo, para os doentes, né? Às vezes eu acredito assim, sim, tem que lutar muito mesmo. Porque a família está com um câncer junto. Tá até pior às vezes, né? Porque muitos querem mudar de lugar. E em muitos momentos da minha mãe, eu sempre fui muito magra. E eu lembro que eu entrava no quarto, a minha mãe se comparava. Através do meu peso, da minha cara, se ela estava bem ou não. Então, vocês imaginam como eu chegava dentro daquele hospital, né? Eu passava pelo elevador, do elevador eu passava pelo banheiro, metia o louco na cara, um make top, para poder olhar para ela. E às vezes eu chegava no quarto rindo e falando, mãe, para com isso, você tá melhor que eu. Aí ela, eu tô magra assim. Aí, era duro. Você tá magra desse jeito? Eu tô magra desse jeito aí. Aí eu não imagino, tá bom então, eu tô ótima. E eu fui muito referência dela, né? E como eu tinha que ser forte muitas vezes, eu era realmente a comédia da minha mãe. Até o último momento, ela se baseava no meu rosto. Se eu tivesse entregando os pontos, ela estaria entregando os pontos. Então, como eu nunca fazia isso, ela sempre estava bem, né? E uma das últimas que mais me comoveu da minha mãe foi que quando nós entramos um dia no elevador, ela falou assim para eu, falei assim, mãe, a senhora sente fome? Porque colocaram a sonda e eu já sabia que era em definitivo.
E eu não entendi o que era o definitivo. Eu ficava assim, o que é isso que vai acontecer? Em suma, o meu levador falou assim pra mim, eu falei assim, mas só tem vontade de comer? A minha vontade é comer a farinha com feijão amassada. Aí eu, bom, menos mal. E foi o dia que eu mais chorei de costa. Porque eu não conseguia virar pra ela estava na cadeira, eu não conseguia olhar pra ela. Então, o que eu relato hoje, né, que fique para as famílias, né? Eu acho que a família, a dor maior é na alma. A nossa dor é na alma. Porque a gente não pode trocar de lugar quando a gente ama, e a gente ama demais. Às vezes a gente fala assim com Deus, né? Senhor, só hoje então deixa eu, né, trocar um pouquinho lá com ela. E nos momentos que eu sentia toda essa energia, o que eu fazia era, como muitos familiares fazem, né? A gente tira o sarro, brinca, a nossa posição faz a massagem, fala que ama praticamente 24 horas, né? E briga, né? Porque nem sempre o amor está no sorriso, né? O amor está na bronca, né? Está na chamada, está no pegar na mão, está de falar você não vai fazer isso não, que vai fazer, você vai se prejudicar. Não é isso? Que às vezes a gente fala assim, eu amo, faz tudo. Não. Né? O amor, ele puxa uma cordinha, né? Quem ama corrige, quem ama cuida. Né? Então eu acho que essas cordinhas, né? Para quem está com um problema, com uma doença, né? Então o que eu tenho para relatar é isso. Né? Foi uma dor, desculpa aí pelo choro, mas é assim, a emoção toda, fazem 9 anos que ela se foi, e eu lembro da minha mãe todos os dias, até falando bobagem, brigando, porque minha mãe era briguenta, minha mãe era uma baiana briguenta, de querer pular muro. Nossa, Minha mãe era dessas, né? Arretada. Era arretada, e o que eu aprendi com ela, né, ser forte. Porque mesmo ela com a doença, mesmo ela não tendo tanta consciência, a minha mãe foi uma lente. Ela levou da descoberta até o fim, né? Em curto prazo, ela se comportou mesmo como uma lente. E isso é o que eu tenho de memória dela. E o que eu passo dela é essa força que ela me deu. Hoje, o que eu tenho, o que eu faço, tudo foi baseado nela e até em homenagem a ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como a minha amiga aqui. Gente, hoje é uma satisfação estar aqui hoje com mulheres incríveis. Mulheres que eu conheci faz um mês e pouquinho. Primeiro eu conheci... Essa aqui já é da família, né? Ela fala que eu sou a irmã branca dela, de cabelo ruim. A Cibele eu conheci numa oficina da Abitec, onde a gente faz a oficina de maquiagem, de automaquiagem. E conversando com ela, falei onde eu morava, e ela se tratou no hospital perto de casa. E 2 semanas depois conheci a Eli, que foi assim um momento maravilhoso. Foram 5 mulheres, a Cibele estava com a gente. E nós acabamos fazendo um grupo e brincando, né? Vamos fazer um podcast, já que ele já tem um podcast. É claro que eu aproveitei, né? Tem que aproveitar. E aí foi bem legal, porque as meninas começaram a interagir. A Socorro também faz parte, né, da oficina, da Abitec. E foi muito legal. E ouvindo, né, cada relato, eu cresci muito nesses 2, 3 meses que eu estou fazendo a Abitec. Porque mesmo eu indo no hospital, fazendo várias coisas, eu não tenho, né, diagnóstico, não tive diagnóstico da família, mas a cada dia que eu tô ali ajudando, ensinando, é um aprendizado novo. Eu tô aprendendo muito mais do que eu tô ensinando. E cada pessoa ali, né, a cada sorriso, a cada choro muitas vezes, porque quando o homem descobre que a mulher está com câncer, muitos acabam abandonando. Assim, eu não lembro a estatística, mas é uma estatística muito alta de que homens abandonam. Eu faço parte, tá? Você Faço faz parte parte dessa estatística. E assim, eu acho isso muito sofrido, porque você já tem um diagnóstico que é difícil, né? Porque quando a pessoa fala assim, tô com câncer, eu acho que automaticamente vem na cabeça, eu já tô destinada à morte, eu vou morrer.
Pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas eu já tô, meu diagnóstico já é a morte. E o que essas mulheres têm me ensinado muito é a força, a alegria de querer viver. Independente de quem abandonou, se foi a família, se foi o marido. Já vi netas indo com a avó fazer quimioterapia, né, porque provavelmente não tem, o filho está trabalhando, enfim. Mas é um aprendizado muito grande para mim. Falar em doença, vou dar um relato do meu pai. Meu pai, ele tinha pressão alta, diabetes, fumava muito, bebia muito, e no último ano que ele ficou internado, ele fez 4 cirurgias, a mesma cirurgia, que foi colocar a ponte de safena, o stent, né, para poder bombear o sangue. E o médico falava para ele assim, seu Rubens, a próxima a gente não vai conseguir fazer, porque vai ter que fazer aberta e corre-se o risco por causa da diabetes. E meu pai não parava, né? Continuava, falava que a alegria dele era beber e fumar, né? Então não era alegria estar com a família, com os filhos, com a esposa. Ele falava que a alegria dele era essa, né? E para mim foi muito dolorido. Em dezembro, ele ficou internado 60 dias antes de falecer. Ele fez a última cirurgia mais ou menos dia 8 de dezembro, e aí ele teve que fazer aberto. Então fez duas aberturas, né, na panturrilha, né? E aí não cicatrizou. E aí ele teve que amputar a perna. Quando ele amputou a perna, eu falei assim, meu pai não vai conseguir. Porque ele era muito ativo, né, brincalhão, eu não conhecia, zoeiro. E então eu falei assim, e aí eu chegava no hospital e brincava com ele, falava assim, sua neta falou que você vai pôr uma prótese toda tatuada, que você vai ser um vô agora todo tatuado, a gente vai pôr uma prótese bem legal. E aí ele dava aquele sorrisinho, mas assim, eu sabia que ele já estava se entregando, porque eu não imaginava ele, e ele também acho que não se imaginava, subindo a escada da casa dele, que era uma escada alta, né, grande. E aqui, naquele momento, toda vez que eu ia ali, era um dia a menos que eu teria com meu pai. E como eu trabalhava, minha irmã ficava mais com ele. E aí no final de semana que minha irmã falou assim, você pode ficar com o pai esse final de semana? Eu falei assim, posso. E aí eu comecei a falar assim, pai, eu vou começar a tirar foto. Aí fui na sexta, tirei uma foto. Aí no sábado eu tirei uma foto, eu falava assim, pai, ainda vou contar o seu milagre. Mas que não seja feita a nossa vontade, né? Mas que seja feita a vontade de Deus. Mas eu creio no milagre. Independente do que acontecer, eu acredito no milagre. E aí no domingo de manhã, eu estava me arrumando para ir para o hospital, aí o hospital ligou para mim ir, que tinha que fazer um procedimento, que não sei o que. Aí naquele momento eu já sabia que meu pai tinha partido. Mas a gente não quer acreditar. E aí fui pro hospital. Quando eu vi a cara da enfermeira que chegou perto de mim, depois veio o médico, assim, eu já, assim, fiquei em plantos, não conseguia... Porque você imagina o que tinha acontecido. Mas é o que eu falo, a gente nunca tá pronto. Nunca a gente tá pronto. A gente sabe que vai... O partir dessa vida é fato, né? Mas quando acontece, a gente nunca é preparado. E pra mim foi muito dolorido aquele dia, porque minha irmã estava longe, aí veio correndo. Quando minha irmã me viu no hospital, deu aquele grito e saiu correndo desesperada. E assim, independente da dor, da doença, eu acho que a gente tem que estar próximo, né? O familiar não é fácil, porque muitas vezes quem está com a dor, quem está com a doença, eles não aceitam, né? Eles não aceitam aquela doença. E por isso acaba sendo agressivo, às vezes maltrata, não por vontade própria. Nem sabe. É imperceptível, né? Porque assim, a dor é tão forte muitas vezes que a forma dele se expressar magoa quem está do lado. Mas o que eu levo assim para a vida é que a gente tem que estar próximo. Enquanto a gente estiver aqui, a pessoa estiver com a gente tem que estar próximo, fazer o nosso melhor. Porque a partir do momento que ela faleceu, que ela partiu dessa vida, a gente não pode fazer mais nada. Aí não adianta ficar fazendo post no Instagram, falando que ama, postando fotos dos melhores momentos. Isso a gente tem que fazer em vida.
né? Se você quer postar uma foto, você tem que postar em vida para que a pessoa veja. Porque depois que ela partir, não adianta mais, né? Mas assim, esse é um relato assim que eu gostaria de ter falado, mas esse momento com essas mulheres, né, que teve algum diagnóstico, para mim tem me fortalecido muito. Porque muitas vezes fala assim, eu não quero sair da cama. Meu, aí você lembra de uma pessoa que está ali fazendo uma quimioterapia, passando por um tratamento forte, e você está ali, você está bem, você não tem nenhum diagnóstico, você está saudável, você tem sua família, você tem seu emprego, né? E é isso. Outro dia eu estava brincando até com a Elaine, falando uma coisa que é interessante, né? As pessoas têm uma mania de ter dó de dar flores, né? Já repararam isso? É verdade. O pessoal para na frente das bancas, né, de flores, as flores fica assim, nossa, essa rosa quanto custa? Nossa, e não compra. R$100. Não leva pra orquídea, família, não leva uma flor, não leva uma plantinha, não leva nada pra ninguém. Aí quando a pessoa morre, o pessoal estoura dinheiro em coroa. Estoura, aí dá a melhor coroa. E leva lá umas coroas de tulipa, o cacete a quatro. Gente, vamos dar flores em vida. Eu falo, não é só a questão das flores, como você disse, mas o tempo. Porque toda vez que a gente fala pra pessoa, vamos nos encontrar, não vai dar, eu tenho compromisso, sempre tem alguma coisa. Mas quando a pessoa falece, a pessoa dá o tempo dela. Mas não adianta mais nada, porque aquela pessoa já se foi, sabe? E as pessoas têm muito, e eu acho que isso é um erro tão grande, porque diz que a pessoa é importante, mas você não mostra quanto ela é importante. É só ir lá e tomar um café, já é grande coisa. Mas as pessoas dão sempre um jeito. Eu falo que quem quer faz, quem não quer dá um jeito, dá uma desculpa. Sim. Então as pessoas têm muito essa desculpa, sabe? Sempre ter alguma coisa. E ninguém nunca quer dar o seu tempo pro outro. E quando a pessoa morre, vai lá, não adianta mais nada. Né? Uma coisa que eu falo que às vezes minha família é muito grande, tem bastante tios, bastante primos, e muitas vezes agora a gente só se encontra no velório. Porque assim, não tenho tempo de ir na sua casa, não tenho tempo de passar um final de semana com Mas você. fica tranquilo que eu vou na sua morte. Mas quando você bater as botas, estarei lá levando flores. Flores em Gente, vida. de verdade, eu sou uma pessoa que não gosta de flores. Eu gosto de ter plantas, eu acho lindo. Mas se alguém vier me dar um buquê de flores, eu vou aceitar porque é um presente, porque é de coração, mas eu não gosto. Porque, infelizmente, as pessoas fazem mesmo isso. Só levam flores quando você já morreu. Por quê? Vai adiantar o quê? É pra mostrar pros outros. Mas, pra quem realmente importava, não tá mais ali. Então, eu não gosto de receber flores. Eu recebo qualquer outra coisa, mas flores eu não gosto por causa disso. Então, nós estamos falando exatamente disso, é da divisão do tempo. É da divisão do tempo. Realmente, a gente não está vivendo 24 horas, repararam? A gente vive 15, 12. Não sei pra vocês como é que tá a vida. É correria sim. Só que nós, da mesma forma que nós temos os nossos compromissos, né? De trabalhar, a gente tem que ter um compromisso de parar, de ir lá visitar a família. A família, né? Não é só na hora do encontro do bate-boca. Não é isso? E às vezes, e outra coisa também, o mundo digitalizado hoje tá difícil pra caramba. Imagina nós, né, em hospitais, por exemplo. Vamos dar nossos exemplos aí, ó. A Amanda Não é? pode falar disso, né, Amanda? Não é? É difícil, gente. Sinceramente. Muito difícil porque eu vejo esses dois lados, na verdade. Porque vejo o lado do paciente e o lado da família. E aí, a gente passou por isso. Eu já estava trabalhando em hospital e eu já sabia como é que era, né? Difícil de ver a família ali. Às vezes, a mãe que está ali do lado de fora tentando, tá ali junto com o filho, aí sai, chora, desabafa, a gente vai, abraça, acolhe. É difícil e aí a gente vai passar por isso também. Foi no nosso caso, com a Eliane. Foi difícil porque ela quis se afastar. É óbvio, né, que eu falava pra Eliane, você precisa passar com a psicóloga, acompanhamento, ela não queria, ela foi
assim, bem arredio, ela foi difícil, sabe? Eu entendo, porque não é fácil, né? Porque a pessoa acaba entrando em depressão, não tem jeito. Ela precisa de acompanhamento, a família também precisa desse acompanhamento. Não é fácil lidar com isso, né? E quando ela descobriu o caroço, no outro dia, eu acredito que foi no outro dia, ela tava dirigindo e ela falou que tava com caroço e tal. E eu perguntei pra ela como é que tava, se tava sensível. Ela falou, eu já sabia. Só que aí eu falei pra ela, não, pode ser outra coisa. Na minha cabeça eu já sabia. Eu também. E foi, sente, né? foi assim, difícil. Porque eu achei que a minha irmã ia morrer, gente. De verdade, eu achei mesmo. Ela é minha melhor amiga, é a minha alma gêmea, minha irmã. Somos alma gêmea. Eu falo, né? Alma gêmea não é só marido e mulher, namorado, não. Aqui, ela é minha alma gêmea. A gente, desde pequena, a gente sempre foi grudadas. Sim. Grudadíssimas. Então, assim, eu fico falando pra ela, vê se não morre. E ela fala pra mim, vê se escolha não minha, morre. né? Ela fala pra mim também, vê se não morre, viu? Porque o nome do podcast é Uma Pela Outra, porque é sempre uma pela outra mesmo. Então, assim, quando ela passou por isso, foi horrível. Eu fiquei com medo, mas eu não queria transpassar esse medo pra ela. Quando ela fez a cirurgia, eu fazia os curativos dela. Eu ia lá todos os dias na casa dela, ver como que ela tava, ficava lá um tempão com ela. Mesmo eu estando eu estudando. O detalhe é que ela tava estudando, trabalhando e fazendo estágio. E o amor dela foi, ela teve tempo. Exato. Ela conseguiu tempo. Mesmo quando ela não Não chega a tinha. tempo. É lindo, né? Claro que eu tinha, porque senão eu não estaria lá. Eu acho assim, quando a pessoa é cercada de muitas pessoas, por quê? Qual é o motivo dela estar com tanta gente ali? Alguma coisa ela tem pra oferecer. E quando você não tem muito a oferecer, que nem eu não tenho muitas amizades. Acho que isso conta-se nos dedos. Porque eu não tenho, assim, valores pra oferecer. Porque hoje em dia é isso que as pessoas procuram, né? Valores. Só que eu acho que o valor melhor que a gente tem pra nossa vida é a pessoa, a pegação no pé, uma briguinha à toa. A gente nunca ficou sem se falar. Nunca. E olha que eu sempre peguei no pé dela, eu sempre fui chata. Gente, eu sou insuportável de exigência. Eu preciso melhorar isso, eu sei disso. Melhor. Eu preciso, sabe aquela frase do melhore? É pra mim. Eu sei disso, de verdade, que eu preciso melhorar muito, mas eu sempre fiquei muito no pé dela, eu sempre fui muito chata de ficar no pé dela. A gente tinha ali uma briguinha besta, mas a gente nunca ficava sem se falar. Com os outros irmãos, eu já fiquei sem falar. Mas com ela, por mais que a gente brigasse, não. Né? É amor, gente! Ó, essas semanas aí, ó, eu falei uma coisa, porque vocês sabem que eu sou cabeleireira, né? E cabeleireira sempre tem aquele povo que senta na cadeira, que é muito legal. Lavação de roupa, Lavação gente! E é assim, felizmente eu tenho um salão que é localizado no bairro Nobre, certo? Então aqui as madame, né, as minhas clientes são lindas, maravilhosas, madame, as riquinhas, eu brinco com elas, né? É assim. E eu ouço relatos que chocam um pouco, que é nesse nível aqui que nós estamos conversando. Nós, né, periférica, preta, sei lá o que querem falar aí, né ou não é? Lutadoras, guerreiras, trabalhadeiras, né? Eu falei uma coisa semana passada para uma cliente amada, que é o seguinte: quando a pessoa tem um poder aquisitivo muito alto, eles pagam para ter o melhor. Paga o melhor hospital, paga o melhor não sei o quê. E tem casos de doenças do câncer mesmo, gravíssimos, casos graves, né? Só que eles não têm uma coisa, que é o que eu vivo falando, que é o pegar na mão, que é essa parte nossa aqui. Tá? Porque a maioria coloca o poder aquisitivo em muitos momentos num patamar, né? Achando que o dinheiro vai curar. E não vai acontecer isso. Porque infelizmente essa doença, quando ela vem, né, é aquela coisa. A gente não sabe a parte divina, né? Qual que é a parte? Ela veio ensinar? Ela veio nos redimir alguma coisa? Qual é a experiência que a gente vai ter de tudo isso? Né? Será que, porque assim, eu acredito muito na parte religiosa, acredito com Deus, porque eu sou de Deus, não tenho
outra denominação para mim, que Deus não é castigador, né? Ele não vem aqui, eu vou escolher você agora para castigar. Não existe isso. Ele vem para nos mostrar. Cabe a nós, né, aprender. E nisso daí é o que a gente mostra, que é no amor, no gruda-gruda, na alma gêmea, né? No carinho pelo outro, né? Na família, na mãe. Isso. É nisso, é nessa visão, não é sobre dinheiro. Porque quando acontece isso nas classes médias, baixas, periféricas, o que nós temos? Nós temos os vizinhos, os amigos, o pega na mão. Pega na mão, acho que eu tinha achado que eu tinha dito. Pega na mão, entendeu? Eu acho que é sobre isso, né? A nossa missão, né? E as famílias, quando se encontram, né, nos hospitais, alguns ricos ficam em quartos isolados. Nós não, nós vamos para a fila da comida, do ticket lá, que era o que eu fazia. Eu pegava o ticketzinho na hora do café, né? E descia uma rampa. Aí perguntava, como é que tá sua mãe? Isso! A gente vê. Enquanto tava no elevador. Como que tá sua mãe? Como é que... E aí, ela tá melhor? Não sei o quê. Essas coisas. É sobre isso aí. É importante E isso. eu achava que eu não ia causar, né? É importante. Pode Perdi até a fala. Não, mas é muito real isso mesmo, sabe? E eu, como paciente oncológica, eu descobri o meu chamado, assim, né? Sempre foi me doar, sempre foi dar, né? Eu acho que é muito melhor. A palavra de Deus, né? Sou cristã, diz que é melhor dar do que receber. Então foi nessas internações que eu mantive contato com pessoas, porque eu fiquei no quarto de enfermaria, então era eu e mais 2 pessoas. E aí juntava os acompanhantes. Geralmente eu ficava internada com pessoas idosas. Então tinha os acompanhantes, os familiares. Então isso, de estar ali, conversar, de dar uma palavra, ajuda muito, né? Ajuda muito, assim. E inclusive eu conheci a Eli a Elaine, né? Desculpa. Elaine, desculpa, me confundi. Conheci ela na oficina de maquiagem. Eu fiz a oficina de maquiagem no Hospital Cruz Azul, que é onde eu fiz o tratamento. A primeira vez eu me apaixonei, porque uma senhora, eu não me lembro o nome, mas ela não sai da minha cabeça. Ela estava carequinha, sem maquiagem, nada, sem sobrancelha. E nessa oficina de maquiagem, ela passou batom, realçou a beleza, né? Fez a sobrancelha e ela ficou muito feliz. E aquele sorriso pra mim não tem nada que pague. E ela falou pro marido dela, bem, eu fiquei bonita. Ele, nossa, você tá bonita mesmo. Casal de idosos, coisa mais linda. E aí ela tirou a peruquinha da bolsa e ela falou assim, vou até colocar minha peruca. Aí desamassou a peruca, colocou, ficou linda. E eu falei, nossa, que legal. Acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ver essas mulheres tirar um sorriso do rosto, sabe? Porque assim, quem tem câncer fica com a autoestima lá no pé. E principalmente eu particularmente, Sibeli, eu nunca tive apego pelo meu cabelo. Então assim, caiu, eu só queria ficar curada. Mas para algumas pessoas é importante ali, né? Ai meu Deus, eu perdi meu cabelo, e agora? Não sei o quê. Então assim, a maquiagem já ajudava elas, né? A realçar a beleza, colocar um lenço, ou seja, uma peruca. E eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. Eu já tava feliz porque era a última químio. E eu saí de lá radiante porque eu me senti bonita, sabe? Eu não consegui me ver careca, eu não me olhava no espelho, eu fiquei muito mal comigo. Quando eu olhava, não era eu, sabe? Eu não me sentia assim. Sim. E quando eu coloquei a peruca, melhorou pouca coisa. Mas quando eu fiz aula de automaquiagem, me ajudou né? demais. Isso ajuda demais. Eu falei, eu quero ajudar essas mulheres, eu quero que elas vejam que elas são lindas, independente da doença ou não. Eu sei que é um processo muito difícil, mas a gente tenta passar para elas com mais leveza. Então tá ali, não é só ensinando, mas conversando também, ouvindo. É muito importante, é quase uma terapia, parece. É uma terapia maravilhosa, né? Com licença. Gente, de verdade, teve pessoas que me conheceram depois de tudo isso.
E ela sempre fala, nossa, mas você tá sempre com um batom vermelho. Eu fico maravilhosa com batom Sim, vermelho. E quem não gosta, quem diz que mulheres negras não combinam com batom vermelho, é porque não se enxerga. E eu me enxergo muito, gente. De verdade, eu não tinha autoestima. Eu tive depois que tudo isso aconteceu. Eu também. Você acredita? E o pessoal quando me conhece agora fala, você tá sempre de batom vermelho e sempre de perfume. Olha o propósito, Gente, né? de verdade. Isso é um propósito. Sempre. Eu acho que eu não me reconheço mais sem um batom vermelho e sem um perfume. E eu me sinto assim, maravilhosa. E eu não era assim. Não era. Eu sou apaixonada por essa versão, gente. De verdade. Essa minha versão de eu me basto é maravilhosa. De verdade. Porque, assim, eu tive um relacionamento longo e no momento que eu mais precisei dele, ele caiu fora. Como diz a Amanda, ele foi comprar cigarro. Então, assim, eu precisava, eu acho que foi mais um dos motivos que me fez me fechar, né? E eu precisava de algo que me trouxesse de volta, né? E quando algo que me trouxe de volta fui eu, caramba, de verdade, ninguém mais acaba com isso. De verdade. Falando aqui de autoestima, de beleza, hoje eu sou voluntária da ABPEC, como as meninas aqui, as minhas colegas, né? Porque quando, no final do meu curso, foram umas meninas que faziam tratamento oncológico, né? E foi muito engraçado que eu cheguei por último e só tinha uma senhora que estava sentada e ela não queria tirar foto, ela estava ali mais quietinha. E aí a coordenadora lá da BIPEC conversou com ela e falou, não, é bom a senhora, né, fazer a maquiagem, tirar algumas fotos, a senhora autoriza? Ela falou assim, não, eu posso fazer a maquiagem, mas autorizar para tirar as fotos não. Eu falei, tudo bem, vou só fazer a maquiagem da senhora. Era a conclusão de um curso, né, que eu estava fazendo de maquiadora. E eu sei que eu comecei a fazer a maquiagem nela. E quando ela começou a observar as colegas, né, sorridente, tirando fotos, que já estavam mais adiantadas com a maquiagem, porque decidiram um pouquinho antes, né, de tirar foto, fazer maquiagem, ela estava um pouco tímida. E quando eu comecei a fazer a maquiagem nela, ensinando para ela, e quando ela começou a ver a transformação, ela começou a dar um sorriso e falou assim, mas foi uma transformação interna que eu observei nela, não foi assim a maquiagem em si. E ela olhou para mim e falou assim, eu acho que eu vou autorizar para mim tirar fotos e divulgar, porque meu filho vai gostar. E eu tô vendo as meninas, minhas colegas aí, contentes, tirando foto, eu vou tirar. E para finalizar, meninas, eu terminei a maquiagem dela, nós subimos pro segundo andar, teve a sessão de fotos com um profissional. Ela se transformou, mas como eu falo para vocês, foi uma transformação de dentro para fora. Sim. Hoje eu tenho ela no meu grupo e ela até hoje faz o quê? Acho que uns 3 anos mais ou menos que eu terminei o curso de maquiadora e ela colocou a foto no perfil e não tira. E eu tenho a primeira foto quando eu comecei a fazer a maquiagem nela e tenho as fotos após a maquiagem. É um sorriso que até hoje, e já encontrei ela outras vezes em oficinas, que ela foi também participar, e eu olho para ela e eu percebo uma outra pessoa. Foi uma transformação assim, quando ela se viu bonita, ela falou assim, não, eu acho que eu quero isso pra mim. Gente, passou tão rápido, mas, gente, acabou! Não. Queremos replay, já vamos agendar o replay. Meninas, de verdade, muitíssimo obrigada por cada relato. De verdade. Foi muito lindo. Foi. Obrigada. E muito obrigada por aceitarem o convite. Eu amei.
Também. Foi o máximo! Ainda mais. Mas de verdade, eu acredito que às vezes a gente contar a nossa história pode mudar a vida de alguém. Sim. Né? E hoje tivemos histórias que eu achei lindas, muito obrigada. Isso aí deles. Assim, pode chorar, né? Não parei mais. Ah, para com isso. Mas é assim, foi o que tá dentro. Mas é isso. engraçado, né? No dia que a gente agendou o podcast, que eu vim aqui e falei com ela, eu falei assim, semana que vem vai ser. E aí eu gravei, falei assim, você podia falar alguma coisa, né? E aí eu gravei esse relato. E ela foi firme e forte, falou meia hora sobre todo esse relato, não soltou uma lágrima. E hoje, mas assim, eu acho que por ela ouvir, né? Ouvir o relato de quem passou por isso e tá bem hoje, é gratificante para ela também. Sim. Né? Independente, assim, foi o tempo, né, da mãe dela, mas assim, ela cresceu muito também. E ver o relato de vocês hoje para ela, eu acho que foi isso que comoveu mesmo. E também quando a gente escuta esse relato, só para, né, desculpa fechar vocês, é que assim, que a gente não, isso valeu para mim também. A gente não tem que desacreditar da cura. Por isso que eu chorei. Eu acho que isso mexeu. Porque na minha cabeça, então quando alguém falava, né, câncer, e aí dependendo de onde que era, eu já achava assim, eu já achava que eu tinha um direito mental num diagnóstico. Entendeu? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Eu achava assim, se alguém falasse pra mim assim, eu tô com câncer na mama, olha aí, meu Deus, dependendo do câncer já vai morrer. Entendeu? E isso eu acredito que não é só eu que penso isso. Não. É que eu tô falando pra vocês, mas eu acredito que quantas famílias pensam isso? Né? Então quando vocês começaram a falar, e mulheres bonitas, essa mãe aqui falando, nossa, porque quando ela falou do cérebro, eu falei, nossa, ela vai falar, quer ver? Ele morreu. Desculpa. Mas você não vai ser a única. Não, eu pensei assim, aí eu falei, quando ela, só pra complementar, viu, mãe? Desculpa. Aí quando ela falou, aí eu fiquei, meu Deus, ela vai falar isso, quer ver? Aí quando ela falou, ele tá estudando, olha meu coração, ele até deu uma bombada menor. É sobre isso que eu tô falando, porque às vezes não é que a gente não acredite, é porque tem alguns tabus também. Sim. Isso é pra família, não é pra quem tem, né? Porque lá, eu falei pra ela na semana passada que os médicos estão em cima de vocês, abrindo, fechando, químio, não sei o quê. Só que nós que estamos do lado de fora, a gente não tem a químio. Não é, entendeu? A gente não tem o tratamento. A gente está mais frágil do que qualquer outra pessoa. Muito frágil. O amor nosso está abalado. Sim. E a gente não pode mudar de lugar. Então, na nossa cabeça no meu caso, quando a minha mãe veio a óbito, então eu a partir daí, eu comecei a pensar que qualquer pessoa que falasse para mim que está com um câncer, a não ser que já esteja já passando por tudo que era os graus, eu acreditava. E hoje não. Hoje eu tive, parece que Deus falou comigo aqui também, né? Tipo assim, acho que ele falou assim, tá vendo aí, você tá ouvindo, né? Pode parar, né? Porque pode acontecer comigo. Entendeu? E hoje eu tenho outra visão desse relato, né? De ver vocês falando, de ver vocês bonita, ver você alegre de batom vermelho, ver a mãe, né? Ver a irmã, a alma gêmea, isso pra mim, a minha amiga que trouxe essas coisas aqui. É sobre isso, entendeu? É só sobre isso. Gente, vamos ficar por aqui hoje. Eu agradeço vocês são maravilhosas, tá bom? Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo primeiro que a gente fez fora do estúdio, maravilhoso, eu adorei. Primeiro de muitos, É. né? Com certeza. E a gente vai ficar por aqui, gente. Beijo, Beijo pra gente. vocês. Gente, Tchau.